Bom, gente, hoje eu quero trazer um relato diferente aqui. Eu quero falar com vocês como eu consegui perder 11 quilos de forma leve, de forma tranquila, sem estresse, sem esforço excessivo, tá? E tem tudo a ver com o nosso assunto aqui do canal, sim. Tem tudo a ver com criação consciente da realidade. E é a primeira vez que eu falo sobre nesse aspecto, né, de criação consciente da realidade, porque foi a primeira vez que eu consegui, que eu realmente utilizei o conhecimento que eu tenho para o emagrecimento, né, voltado para o emagrecimento. E eu quero trazer aqui o relato de como eu consegui e de que forma pode ajudar vocês também a conseguir os objetivos de vocês, né? Vou contar a história aqui, como eu vivi, né? Porque a gente só consegue entender o caminho quando a gente chega no objetivo, quando a gente está ainda aqui na posição de só ter um objetivo em mente, a gente não sabe os caminhos que a vida vai trazer pra gente, mas quando a gente chega lá, a gente consegue ligar os pontos e entender. Então, eu vim trazer a minha história aqui para ajudar vocês também, de repente com insight, se você tiver algum insight, alguma chave virada aí na cabeça de vocês, tá? Bom, o que acontece é o seguinte, gente, eu sempre fui uma pessoa magra, sempre. Inclusive, teve épocas da minha vida que eu queria até tomar remédio para engordar. Só que chega um ponto da nossa vida, né, a gente vai envelhecendo, né, tem filhos, tem outras questões, e aí o jogo vira. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu tive meu segundo filho, há mais ou menos 5, 6 anos atrás, eu comecei num processo de engorda, né? Bem relevante. Eu engordei mais ou menos uns 10, 15 quilos, tá? Coisa assim, surpreendente pra mim. Tanto que eu não conseguia, eu me olhava no espelho e não conseguia me reconhecer. Então eu comecei o quê? O processo o quê? Eu tentei entrar em academia, né? Eu tentei não, eu entrei várias vezes em academia para fazer exercício, porque a gente sabe que o processo é melhorar a alimentação e fazer exercício. Então, eu tentei entrar na academia, nunca consegui ficar mais de 2 meses na academia. Eu fazia aquele esforço ali, né? A minha mente já assim, mandando mensagens ali, que aquilo ali não era legal, que não ia trazer muito resultado. E eu acreditava, né? Inconscientemente acreditava naquilo, fazia esforço ali, físico, para tentar manter, mas, enfim, minha mente me vencia, eu parava. Fui várias vezes a nutricionistas também, onde elas faziam todo aquele processo de bioimpedância, avaliavam as minhas medidas e tudo, passavam uma dieta, mas eu não conseguia sustentar. Eu chegava a fazer, sei lá, por algum tempinho ali, mas eu não. De novo, né? Aquele esforço, né? Contra a mente, né? Porque a mente me falava: não, mas isso é muito esforço, mas isso é muito sacrifício, mas aí será que vai valer a pena? De repente não vai nem você vai fazer tanto sacrifício, vai fazer vai deixar de comer tanta coisa que você gosta e sei lá, nem vai fazer efeito, será que vai fazer e tal? Mais uma vez eu caía na historinha da minha mente. Então, gente, eu tentei, eu vendo, né, que eu tava ali ganhando peso e tentava fazer coisas e não conseguia conscientemente, né? Eu sabia o que precisava ser feito e não conseguia. Por quê, gente? Porque a nossa mente, ela, mais uma vez falando aqui, ela se move baseado na dor e prazer, né? Ou seja, aquilo que traz dor, ela tende a afastar, e aquilo que traz prazer, ela tende a buscar e a nos influenciar a buscar isso, tá? É a nossa máquina, é assim que o nosso cérebro e sistema nervoso funcionam. Quando você entende isso, você consegue conscientemente agir quando a tua mente tentar te sabotar. Então, o que ela fazia, né? Eu ia pra academia, dor, né? Dor mesmo, dor física, dor emocional, era muito esforço para pouco resultado, então acabava eu desistindo. Da mesma maneira, tentava fazer dieta, vem aquelas historinhas, né? Ah, você vai deixar de comer o que você gosta, sei que, e eu parava. E eu, enfim, eu não inconsciente, né, dormindo na matrix do emagrecimento, eu cedia e a vida seguia. E o que estava acontecendo então? Cada vez mais meu peso aumentava. E era um ciclo, gente, que eu via que eu não conseguia sair mais, porque eu me olhava no espelho, eu me achava horrível, né? Eu sentia que eu tava, sei lá, parecia que não era a mesma pessoa que eu sempre conheci. Eu me amaldiçoava, falava, nossa, que horrível, nossa, você tá muito feia, nossa, você tá muito velha, gorda, não sei o quê.
Assim como a história do apartamento que eu contei em vários vídeos aqui, né, que eu amaldiçoava o lugar, queria vender, queria que alguém gostasse de lá e eu mesma estava me desfazendo dele, né, colocando energia negativa, amaldiçoando. E foi quando eu mudei esse meu comportamento, a forma de pensar, de sentir, de agir, que eu consegui vender. Da mesma maneira, esse processo aconteceu para o meu emagrecimento. No início eu estava ali me depreciando, né, eu passava, às vezes, na rua, em algum lugar que tinha espelho, ou que tinha um vidro que aparecia a minha silhueta, eu olhava assim, eu falava: "Nossa, meu Deus do céu, você está muito feia, muito gorda". As roupas não me cabiam, eu tinha que constantemente colocar roupas que escondiam minha barriga. Eu comprava aquelas blusas GG, sabe, eu pegava a blusa assim, gente, eu falava assim: "Meu Deus, isso tá gigante, isso não vai ficar frouxo em mim". E quando eu colocava, ficava apertada, ou justinho em mim, eu falei: "Meu Deus, eu não tô me reconhecendo e tal". E eu fiquei nessa briga aí por algum tempo, por alguns bons anos, e eu via só meu peso aumentar. Por quê? Porque eu via meu peso, eu via meu reflexo, o que que eu fazia para me confortar? Ia comer, né. Ia comer um docinho, ia comer um bolo, ia comer alguma coisa para me sentir bem, né, aquele prazer imediato, porque o cérebro busca o prazer, né. Então eu fazia isso, esse processo durou muito tempo e eu só via meu peso aumentar, né, a ponto de chegar a quase 15 quilos acima do meu peso. E aí, gente, aconteceu uma coisa muito, muito bizarra. Eu simplesmente desisti, e foi esse ano. No início desse ano, gente, eu falei assim: "Ah, cara, esse processo tá muito dolorido, eu tô tentando buscar, eu não tô conseguindo. Ah, eu vou me aceitar do jeito que eu sou. Eu sou gorda", né, eu falava pra mim assim: "Eu sou gorda e acabou, é isso mesmo, chega de ficar tentando e me frustrando, fazendo coisas, me sacrificando e não conseguindo nada, chega, eu sou isso aí, é isso aí que vai ser mesmo, né, já tô numa idade avançada", minha mente falando. "Eu tô numa idade avançada, tá difícil de emagrecer e é isso aí, eu sei o que tem que fazer. Ah, mas é isso aí, vou me aceitar do jeito que eu sou". E aí, gente, olha que curioso, né, no momento que eu me aceitei, no momento que eu desisti de buscar dieta milagrosa, de fazer exercício, foi a chave da virada, a primeira chave que eu virei, né. Porque o que que aconteceu olhando pela ótica da criação consciente da realidade? Eu soltei a necessidade de buscar, de me esforçar, de fazer sacrifício, eu soltei tudo isso, tá. Eu me aceitei? Tudo bem, eu me aceitei, mas lá atrás eu já tinha plantado a semente no meu subconsciente que eu queria emagrecer, né, eu já tinha feito movimentos na direção do meu objetivo. Frustrada, eu desisti, eu simplesmente desisti. Mas o que acontece, na verdade, é que eu soltei. Então desbloqueou essa parte da minha mente, né, que é responsável pela resistência. E quando a gente resiste, né, aquilo persiste. Nada pode ser construído de forma consistente e longeva, né, assim, que dure, com esforço excessivo. Nada, né. Vide as pessoas que conseguem, muitas vezes, fazer dietas com muito esforço, mas dali um tempo elas voltam e até ultrapassam o peso delas, vivendo nesse efeito sanfona, porque elas fazem com muito esforço e não trabalham a mente. Então, gente, nesse momento que eu soltei, eu inconscientemente me abri para as respostas que estavam batendo ali à minha porta, né. Um dia eu estava dirigindo, voltando do trabalho, e veio na minha mente assim: para o exercício ser eficiente, exercício físico, é preciso ser feito sem esforço, é preciso ser feito envolvendo bem-estar, que aquilo ali te traga uma sensação boa, né, que você faça de boa vontade, não fazer de obrigação porque tem que fazer. Você precisa, assim como qualquer coisa na vida, para que aquilo flua para você, você precisa fazer de forma que, te traga bem-estar, te traga uma sensação de leveza, né. E naquele momento ali, essa informação, esse download que eu recebi, eu determinei, né, eu mandei um comando para minha mente dizendo que o processo deveria ser leve. Se eu fosse emagrecer, isso eu já tinha desistido, tá, gente, desistido. Mas se eu tivesse que um dia emagrecer, seria de forma leve. Teria que ser leve, não teria que ser envolta com esforço, com muito, sacrifício, eu não queria nada disso, eu queria emagrecer de forma leve. E continuei vivendo, né, continuei. E
na medida que eu fui caminhando sem me preocupar muito com isso, né, sem me preocupar se eu estava gorda, se eu estava feia, velha, sei lá o que a minha mente vivia me dizendo, eu fui fazendo pequenas mudanças no meu comportamento. Por exemplo, às vezes quando eu queria comer um doce, né, e eu conscientemente sabendo que o doce não ia me fazer bem, eu escolhia a opção diet, coisas que eu nunca tinha tomado essa decisão antes, né. Então eu fui microgerenciando os meus comportamentos, sabe, pequenos comportamentos. Comecei a escolher opções diet, comecei a pegar mais salada na na no restaurante. Então são essas pequenas decisões que a gente toma, gente, diariamente, que lá na frente vão trazer, né, vão fazer nos levar aos resultados que a gente quer, sem esforço. Outra coisa que começou a acontecer esse ano, eu comecei a me priorizar mais. Porque até então, gente, tudo era voltado para as crianças. Às vezes eu queria comprar alguma coisa para mim, eu queria cuidar de mim e a minha mente ficava: "Não, é melhor deixar esse dinheiro para as crianças, é melhor pensar, que pode faltar lá na frente". Então a minha mente ainda estava extremamente escassa, com uma programação extremamente escassa ainda. E o que eu recebia da vida era realmente a falta. Eu comecei a perceber isso, gente, quando eu queria comprar coisas pra mim, coisas bobas, gente, às vezes maquiagem, às vezes um creme, às vezes um perfume, e eu evitava pra não faltar lá na frente com as crianças. E tentando nessa tentativa de manter o dinheiro sobrando, chegava lá na frente, realmente faltava. E o que acontecia? Eu não comprava o que eu queria e o dinheiro faltava. Quando a ficha caiu, que eu comecei a pensar nisso, eu falei: "Gente, é verdade, né, o dinheiro some, né, pode ter milhares de reais na minha conta, mas o dinheiro some, eu nem vejo para onde vai e eu não compro as coisas que eu quero e que eu preciso". E eu comecei a mudar essas pequenas atitudes na minha vida. Eu comecei a me priorizar, sabe, eu comecei quando eu preciso comprar um remédio, sei lá o quê, para o meu olho, né, eu precisava comprar um colírio para usar diariamente. E eu estava evitando isso. "Ah, não, depois eu compro lá na frente e tal, quando sobrar eu compro e tal". Eu falei assim: "Não, eu vou comprar, porque agora eu vou me priorizar". Eu fui lá e comprei. E aí eu fui fazendo essas coisas, gente, essas pequenas mudanças diárias de comportamento, priorizando a mim, priorizando o meu bem-estar, a minha saúde, e eu percebi que o dinheiro não faltava, sabe. E eu falei assim: "Cara, então é isso, não faltava para mim, nem faltava nada para as crianças". E eu falei: "Cara, é isso, eu vou me cuidar, eu vou me priorizar e vou parar, né, e vou conversar com a minha mente", porque a gente tem que conversar com ela como se fosse uma criança sendo educada, quando ela tá com aquele caminho neural bem estabelecido, né, há muitos e muitos anos eu fiquei olhando para a escassez. Então eu fui fortalecendo as conexões de escassez na minha vida, não me priorizando. Para criar novas conexões neurais de abundância, eu preciso, primeiro, não aceitar o que a minha mente está tentando me convencer e criar conexões neurais novas de abundância com novas atitudes, novas formas de pensar, novos comportamentos, tá? Então foi isso que eu comecei a fazer, né? Eu comecei a negar o que a mente estava tentando me dizer, que eu não podia ter aquilo. Conversava com ela que não, posso sim, o dinheiro não vai faltar nada para mim, nada para as crianças. E tomar microações diárias que me levavam ao que eu queria, que era me priorizar, cuidar de mim. Até, gente, coisas bobas assim mesmo, tipo comprar lingeries novas, eu ficava: "Ah, não, gente, isso e fica para depois". Ah, tal, e eu usava lá as coisas velhas, sabe. Eu comecei a mudar esses pequenos detalhes na minha vida e comecei a ver que realmente as coisas fluíam com mais naturalidade, né, vinham para mim. E foi nesse caminhar, me priorizando, fazendo coisas que me faziam bem, que eu merecia sim, né, dentro óbvio, dentro do que eu, das minhas capacidades, né. E me dando essa chance sim de cuidar de mim, de olhar para mim, de me priorizar, os caminhos foram se abrindo. Um dia, eu passando ali o feed do Instagram, eu vi um patrocinado desse médico, né, falando de uma dieta, de um desafio. É um desafio de jejum, 7 dias, 7 em 5, 5 em 7, né, perder 5 quilos em 7 dias. E como eu já tinha determinado, gente, que o meu emagrecimento, se tivesse que acontecer, ia ser de forma tranquila, suave, leve,
Quando ele falou jejum, como eu já tinha tentado várias dietas, né, várias formas de emagrecer e não tinha conseguido, eu percebi que eu me adaptava melhor no jejum. Eu conseguia tranquilamente fazer jejum, né? Tanto que eu tinha até um aplicativo no meu celular que fazia lá jejum diário. E eu falei assim, cara, jejum é uma coisa que eu gosto, que eu me sinto bem, e eu vou tentar. E aí eu entrei, né, nesse desafio e falei assim, cara, tudo que esse médico falar, eu vou fazer, né? São 7 dias só. Aí minha mente ficou tentando. Ai, será que tu vai conseguir? Ai, mas, não sei. Será que vai ser? Você trabalha, você tem filho. Será que você vai conseguir fazer duas comidas diferentes? Olha o sacrifício. Eu falei assim: não, eu vou tentar. Eu vou fazer. Não falei tentar, não, minto. Eu falei, eu vou fazer. Porque são 7 dias. Aí eu ficava conversando comigo mesmo, sabe? Esses momentos em que você conversa com a sua própria mente. Eu falei assim, eu vou fazer, não custa nada, jejum é algo que eu gosto, eu vou fazer. E, gente, sem brincadeira, eu perdi 4 quilos em 7 dias. E aquilo me chocou tanto, assim, eu fiquei tão bolada. Claro que eu queria emagrecer, mas aquilo foi real pra mim. Eu vi, sabe, que aquilo funcionava pra mim. E eu falei, gente, é isso, foi tão tranquilo, foi tão suave. Cara, é isso. E aí, depois desses 7 dias, o doutor abriu as vagas para o programa dele, né? De 45 dias. E eu falei, cara, eu vou entrar nesse programa, porque a proposta que ele dizia fazer, né, com o programa dele, para mim fazia todo sentido, tá? Depois eu vou botar aqui em algum lugar aqui, é, qual é esse médico, né? Porque a proposta dele é de trocar dietas toda semana, ele faz análise de exames de sangue, enfim, ele trata você quase que individualmente dentro do programa online dele, cuida da sua base hormonal metabólica, não só te passa uma lista de coisas para comer, uma dieta ali, ele trata você e individualmente passa o tipo de dieta melhor para você, sabe? E assim, eu gostei dessa proposta dele, né? Eu gostei dessa coisa da ciclagem de dietas. E eu falei assim, cara, legal, gostei, vou tentar isso. Pra mim era diferente, era algo que eu nunca tinha tentado, era algo que nenhum profissional tinha me proposto, sabe? Então eu gostei dessa proposta dele, né? Gostei do fato dele fazer diferente. Eu falei assim, cara, eu vou entrar. Tinha decidido ali nesse momento, como eu vi resultados, eu falei, eu vou entrar. E aí, naquele dia, eu tive que tomar uma decisão, né? A única coisa que me impediria de entrar no programa dele seria a forma de pagamento. Porque eu queria uma forma de pagamento específica, que é aquela do parcelamento inteligente, onde não usa todo o teu limite do cartão, né? Que cada mês vai abatendo ali as parcelas do, do teu contrato ali, né? Enfim, do curso ali, do programa. E aí eu falei assim, gente, vai abrir. Eu vou fazer esse programa, mas eu preciso saber como que eu vou pagar. E aí, naquele dia que abriu, como eu já estava no grupo do jejum, eu falei assim: eu vou fazer uma pergunta, né? Vou fazer a pergunta se tem essa forma de parcelamento no programa dele. Porque se tiver, eu entro. Se não tiver, eu dou um jeito. E aí eu mandei mensagem, era umas 9 horas da manhã, quando eu mandei a mensagem, gente, e eu falei assim: bom, até as 23h59 de hoje eu posso entrar, porque eu tinha uns bônus ali que eu não queria perder. Vamos ver se eles vão me responder. E aí, tá, tranquilo, né? Mandei mensagem e aguardei. Quando foi mais 11 horas, gente, eu olhei assim, eu falei, cara, ninguém me respondeu. Aí eu já comecei a ficar preocupada, né? Minha mente já começou assim, ai, ninguém vai te responder, ai, tu vai perder. Aí eu falei, na mesma hora eu falei assim, não, eu vou fazer esse programa porque eu acredito muito na proposta dele. Se ninguém me responder, se eu não conseguir entrar agora, eu vou entrar na próxima turma, mas eu vou fazer. E, gente, eu falei isso de forma sincera. Era realmente isso que eu estava sentindo. Que eu ia fazer, assim, não tinha dúvida de que eu ia fazer o programa dele. Se não fosse naquele dia, se não fosse naquela turma, seria em outra, mas eu ia fazer, porque eu vi resultado. E aí eu fui pra cozinha fazer comida das crianças, né? Aí tô lá com meu fone de ouvido, que eu gosto de fazer comida, boto um fone, fico ouvindo podcast e tal. Quando eu olhei pro celular, eu vi assim, uma mensagem desse grupo, né? Do jejum, desse desafio que eu participei. Aula de tira dúvidas para quem ainda não entrou no programa. Aí tinha um link do Zoom.
Aí eu olhei a hora que eles mandaram o link, era meio-dia. E quando eu vi a hora que estava, era mais ou menos meio-dia e meio ali, meio-dia e 15, meio-dia e meio. Eu falei assim: caramba, poxa, eles já devem ter falado da forma de pagamento, né? Porque é uma das primeiras coisas que eles falam para tirar dúvida, né? Mas eu vou entrar. Aí eu entrei. Na hora que eu cliquei, gente, e abriu o vídeo para mim, o rapaz que estava tirando dúvida, ele falou assim: bom, gente, vou falar agora das formas de pagamento. Como o programa tá na Hotmart, eles fazem o parcelamento inteligente, que é aquela forma onde você não usa todo o limite do seu cartão. Eu falei assim, eu fiquei assim, chocada, na cozinha, assim, na frente do celular. Então, você pode sim fazer o parcelamento inteligente. E aí ele continuou falando, mas eu não ouvi mais nada, gente. Juro que eu não ouvi mais nada. Eu desliguei, eu saí da reunião, ou seja, eu fiquei menos de um minuto na reunião. Desliguei e entrei no programa. Gente, aquilo ali já foi pra mim, caraca, assim, porque eu não botei pressão, eu não fiquei ansiosa. Eu já tinha decidido que eu ia entrar no bendito curso do doutor, no bendito programa dele. Mas eu não fiquei ansiosa, sabe? Eu falei, ai, tem que ser, vambora, não tá me respondendo. Eu simplesmente soltei. Eu sabia que eu ia entrar, se não fosse naquele momento, ia ser em outro, gente. Por isso que eu não defendo a prática de você colocar prazo para as suas manifestações. Tem alguns gurus aí que falam que você tem que botar data. Eu já não sou dessas. Eu estou da vibe, né? Por tudo que eu já vivi, que tudo que eu já manifestei, eu sou da vibe de soltar para o universo. Eu quero isto. E todas as vezes que eu determinei que eu ia viver uma situação, mas não botei prazo, simplesmente ia viver, né? Não botando muita importância naquilo, sabe? Quando você, tá bom, eu quero aquilo, mas se aquilo não vier, tá bom, eu vivo minha vida feliz, né? Tem outras opções aí e tal. Todas as vezes que eu fiz isso, gente, eu consegui. Eu consegui manifestar mais rápido do que eu pensava. Então, pra mim, não, assim, eu não sigo esses conselhos de que tem que botar data, tá? Assim, e foi exatamente o que aconteceu. Bateu de novo, né, com aquilo que eu acredito. Eu entrei no programa. Bom, aí a segunda etapa é os 45 dias. Nesse ponto, gente, eu estava determinada a fazer exatamente tudo que o doutor mandasse. Se ele falasse, tem que comer capim, eu iria comer capim. Porque eu falei assim, eu não quero saber, são 45 dias passam assim, eu vou fazer o que for preciso, o que ele mandar eu vou fazer. Porque, né, ele falava, confia no processo, gente. Pode parecer que não faz sentido, mas confia, olha os resultados de tanta gente, não sei o quê. Eu falei, cara, eu vou seguir esse cara, eu vou fazer. E, gente, foi assim, vou dizer que foi muito fácil, tranquilo? Não foi. Teve momentos que eu tive vontade de comer um docinho aqui, sim, mas na maioria das vezes não tive vontade, gente. O programa dele é muito bem estruturado, o programa dele, assim, ele fala, ele tem uma experiência muito vasta, então ele faz as coisas de forma, assim, correta, sabe? E individual. Passa remédio para você, se você precisar. Então, você está controlado tanto dentro quanto fora, tá? Ele, o tempo, todos os dias, o tempo todo com você ali e tal. E, assim, passou tão rápido, gente. E a minha mente ficava assim, cara, mas você, uma semana. Aí começa, né? Uma semana, tudo bem. Mas 45 dias, como é que você vai fazer? Para levar comida pro trabalho e comida para teus filhos? E como é que vai ser essa logística? Vai ser muito complicado. Cara, eu simplesmente calava a boca da minha mente e falava, eu vou fazer. Não interessa, não interessa. Eu vou fazer. Sabe? Eu comprei uma balancinha dessas de peso, né? Porque tem que pesar bastante coisa. Eu comprei essas balancinhas de 19 e pouco aí. Não pode pesar durante esses 45 dias, mas sinceramente, gente, tanto faz o meu peso, porque eu tava vendo as minhas roupas que antes ficavam justas, apertadas, ficando folgadas. Então, o peso, o número ali, tanto fazia, né? Tanto faz pra mim. E eu fiz certinho, gente. A minha mente tentava me sabotar, eu mudava de cenário. Eu estava na cozinha, eu estava vendo ali, né, o lanche dos meus filhos. Às vezes teve festa e eu via aquelas coisas gostosas que eu comia em festa, salgadinho, não sei o quê. Eu mudava, eu saía, eu tomava uma água, eu conversava com alguém. Gente, é você com a sua mente. É você doutrinando a sua mente, é você criando novas conexões neurais de forma deliberada, de forma intencional.
E a partir do momento que você cria essas conexões, as antigas, elas começam a definhar, a perder, a diminuir mesmo. A influência dessas vozes, né, dessas conexões, começam a diminuir na sua vida. E você começa a ter novos comportamentos de forma automática, sabe? E a consolidação disso, que foi hoje, né, passou os 45 dias, e eu vi o quanto que eu perdi, que eu não esperava perder tanto, gente. Eu consegui atingir, né, a meta era 10 quilos, eu consegui atingir 11. Então, assim, isso consolida cada vez mais aquilo que eu acredito. Que tudo aquilo que você determinar, tudo aquilo que você decidir realmente fazer, você consegue. Independente se é emagrecimento, se é ganhar mais dinheiro, mudar de emprego, um relacionamento novo. Isso também vale. A proposta é a mesma em todas essas situações. Em todas essas situações, pensar demais atrapalha. Pensar demais atrapalha. Quanto menos você pensar no que pode dar certo, no que pode dar errado, no que é ruim, no que é bom, menos você consegue chegar ao objetivo. Então, quando você tem uma meta, tá? Seja ela em qualquer uma da área da sua vida, você tem que estabelecer, eu vou chegar nesse lugar, tá? Faça movimentos com as informações que você tem hoje, sabe? Igual eu falei, microgerenciamento de ações, sabe? Você muda um comportamentozinho aqui, mostra para sua mente que você agora vai fazer isso assim. Coisas pequenas, gente, são pequenos passos que te levam a grandes resultados. Às vezes a gente quer saber todo o caminho, como que eu vou fazer para chegar lá? Você não consegue enxergar o caminho antes de você chegar. Você tem que simplesmente aceitar que você vai viver isso e fazer as coisas, os passos que você tem com as ferramentas que você tem hoje, sabe? E doutrinando a sua mente. Tá presente ali, tá presente para entender ali os joguinhos que a sua mente fala. Não fique mais inconsciente, gente. Perceba as formas de pensamento, perceba aquilo que você fala quando você está ali distraído, quando você está conversando com seus amigos. Perceba o que sai da sua boca, né? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando você está presente para entender como que a sua mente está programada para fazer você agir, você pode interferir para mudar, você pode ali atuar naquele momento ali e ir criando novas conexões neurais. Tanto pensando novas coisas, né, falando com ela mesmo, quanto vivendo aquilo, fazendo microações diárias que te levem ao objetivo, tá? O máximo que você puder se envolver com a vida que você quer, isso vai levando mais informações para a tua máquina, né? Que é o cérebro, o sistema nervoso, te guiar mais ainda na direção do que você quer, né? Porque quando o Instagram me trouxe o patrocinado desse doutor, eu estava presente, né? Eu estava com o meu SAR, meu sistema de ativação reticular, voltado para emagrecimento, né? E como eu não estava mais com aquele bloqueio de eu preciso emagrecer agora, não sei o que, e tá cada vez pior. Como eu estava solta, né? Como eu tinha soltado isso, eu estava presente para perceber aquilo, para perceber a oportunidade na minha frente. E é exatamente isso que acontece quando você força um objetivo, quando você se esforça demais, quando você dá o sangue, quando você tá ali muito no esforço, né? Você não consegue perceber as oportunidades que estão ao seu redor. Quando você decide comprar um carro de determinada cor, você não vê aquele carro toda hora, em todo lugar que você passa. É porque agora só tem aquele carro ali. Não, gente, aquele carro sempre esteve ali passando por você. Só que o teu SAR não estava voltado para aquele objetivo. Quando você determinou, quando você decidiu chegar ao objetivo, a esse ponto, né, comprar esse carro, o teu SAR, né, começou a filtrar as informações de ambiente e trazer para você tudo aquilo que corresponde àquilo que você deu atenção, né? No caso do carro. Da mesma forma, outras coisas. Quando eu decidi, né? Quando eu falei assim, eu já tinha decidido emagrecer, eu queria emagrecer, tanto que eu estava tendo microcomportamentos, ações diárias, né? Como eu contei, de fazer pequenas escolhas diferentes. E quando aquilo veio, quando o patrocinado dele veio para mim, eu peguei a oportunidade, né? Eu falei assim, tem que ser leve, tem que ser leve. A proposta do jejum era leve para mim. Então eu peguei. Tá vendo? Assim,
Aí você me pergunta: "Ah, mas será que não apareceu outros patrocinados de outros nutricionistas e outros médicos?" Com certeza, mas eu passava adiante. No momento que eu determinei que teria que ser leve, que teria que fluir, que teria que ser tranquilo, me trazer bem-estar, o meu SAR me direcionou justamente para aquele que eu precisava. Entendeu? Entendeu a diferença, gente? Então, você. Qualquer objetivo que você tenha na vida e você decida realmente, mas decida de coração. Não é tipo decidir, ah, eu acho que eu quero. Não, é você saber que você vai viver aquilo, não importa quando nem como. A partir do momento que você chega nesse entendimento e você muda pequenas coisas diariamente na direção, você faz pequenas coisas na direção do que você quer, mostrando para a tua máquina qual é o objetivo que ela deve buscar, as oportunidades chegam. As pessoas que você precisa saber alguma informação vêm até você, você tem um encontro inesperado na padaria, alguma ligação, enfim, alguma coisa vai acontecer para você atingir o seu objetivo. Bom, gente, eu trouxe aqui o meu relato hoje justamente para que esse relato possa fornecer informações, insights, alguma coisa que você tire desse relato que possa ajudar você a chegar onde você quer, tá? Coloca aqui para mim nos comentários o que você achou, que insights você tirou desse fato, né? É a primeira vez que eu trago aqui a questão do emagrecimento, é a primeira vez que eu decidi viver isso, né? Obviamente que não acabou ainda, vocês puderam ver o quanto que a nossa mente influencia na nossa vida. Vocês puderam entender quanto que as microações diárias nos ajudam a enxergar oportunidades para atingir os nossos objetivos. Nunca havia trazido aqui esse assunto, né, a criação consciente da realidade voltada ao emagrecimento, porque eu também nunca tinha utilizado na minha vida, digamos assim, né? Mas que fique a lição aqui pra gente, pra mim também, né? Criação consciente da realidade, nós podemos fazer para qualquer coisa na nossa vida, desde que a gente esteja presente, despertos para entender como que a vida funciona, como que a nossa máquina funciona e estar dispostos a intervir, a agir sempre que necessário. Bom, gente, era isso que eu queria trazer. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.